Olá, meu nome é Artigo, sou professor na rede municipal de ensino do município de Caribé, na Escola da Alta Consciência de Barros Rocha, na localidade de Tapuia. Estamos aqui para resolver algumas questões do nível 1 da Olimpíada Brasileira de Matemática. Vamos lá? Bom, iniciamos aqui mais uma questão do nível 1 da OBMEP 2011, que diz assim: Cláudia gosta de brincar com números de 2 ou mais algarismos. Ela escolhe um desses números, multiplica seus algarismos e, caso o produto tenha mais de um algarismo, ela os soma. Ela chama o resultado final de transformado do número escolhido. Por exemplo, o transformado de 187 é 11, pois 1 vezes 8 vezes 7 dá 56. Como 56 é um número de 2 algarismos, ela vai o quê? Somar esses 2 algarismos. Então, 5 mais 6 é igual a 11. Já o transformado de 23 é 6, pois 2 vezes 3 dá 6. Como 6 só tem um algarismo, então para aqui só faz a primeira etapa. Item A. Qual é o transformado de 79? Bom, primeiro passo a gente vai fazer a multiplicação dos algarismos. Então, 79, a gente vai pegar o 7 e multiplicar por 9, que dá 63. Como 63 é um número de 2 algarismos, nós temos que recorrer à segunda etapa, que é somar os algarismos do resultado. 63, a gente vai somar 6 mais 3, que dá igual a 9. Logo, o transformado de 79 é 9. Item B. Quais são os números de 2 algarismos cujo transformado é 3? Bom, lembrando, a brincadeira tem 2 etapas. A primeira, ele multiplica os algarismos. E a segunda, na qual ele soma os algarismos do produto encontrado. No caso desse produto, que é a multiplicação, tem mais de um algarismo, aí ele soma. Para que 3 seja obtido como transformado de um número na primeira etapa, lembrando, a primeira etapa é só produto, a multiplicação. Esse número só pode ser 13 ou 31. Se a gente pegar o 13, 1 vezes 3, 3. Como 3 só é um algarismo, para ali. Ou 31, que é 3 vezes 1, 3. Que acontece a mesma coisa. Então, tendo como só a primeira etapa, nós temos 2 números. O 13 e o 31. Para a segunda etapa, nós temos o quê? Para que 3 seja obtido como transformado de um número na segunda etapa, o resultado da primeira etapa deve ser o número de 2 algarismos que a gente somando dê 3. Ou seja, quais são os números possíveis? Com 2 algarismos, a gente somar dá 3. Pode ser o 12, 1 mais 2, 3. O 21, 2 mais 1 é igual a 3, ou o 30, que é 3 mais 0 igual a 3. No caso, essas são as únicas possibilidades que eu posso ter. Então, o que a gente deve fazer? A gente vai encontrar os números que, fazendo a primeira etapa, multiplicando, dê como resultado esses valores, 12, 21 ou 30. Abaixo nós teremos esses números. A tabela mostra todos os números de 2 algarismos que tem como resultado 12, 21 e 30. Vamos lá, só recapitulando. Primeira etapa, multiplica 26, 2 vezes 6, 12. Como é 2 algarismos, somando dá 3, transformado 3. Acontece a mesma coisa com 62. 6 vezes 2, 12, somando dá 3. 34, 3 vezes 4, 12, somando dá 3,
analogamente com o 43. Então, os transformados que têm 3 com a base 2 é 26, 62, 34 e 43. 21. O 21 é obtido com o 37 e o 73. Multiplicando o 37, 3 vezes 7, 21. E o 73, 7 vezes 3, 21. Próximo passo, somar. 2 mais 1 dá 3. O 30, 5 vezes 6, 30. 6 vezes 5, 30. Somando, dá 3. Assim, os números 13, 31, 26, 62, 34, 43, 37, 73, 56 e o 65 são os únicos números de 2 dígitos cujo transformado é 3. Item C. Quantos são os números de 3 algarismos cujo transformado é 0? Bom, nesse momento a gente vai parar para pensar um pouco. Quando é que o número dá transformado 0? A gente vai imaginar 3 algarismos, ou seja, são os algarismos que estão entre ou do 100 até o 999. Pare para pensar. Se a gente chegar, as etapas são: primeira etapa multiplica, segunda etapa soma. Existe algum número, se a gente somar, dá 0? Um número maior do que 100 e menor do que 999? Não. Então a gente vai partir de algumas possibilidades. Vamos lá. Confirmando o que eu falei, vai acontecer a seguinte maneira: para que o número tenha transformado 0 e aconteça isso na primeira etapa, esse número tem que ter algum algarismo nele sendo 0. Porque quando eu multiplico, vai ter como resultado 0. Não existe soma de 3 algarismos que o resultado dê 0. Então, toda vez vai recorrer à multiplicação. Certo? Então, vamos lá. Então, tem que aparecer o 0 nos números que eu quero encontrar. Beleza. Vamos imaginar uma coisa. São 3 possibilidades. Ou o número aparece o 0 na casa das dezenas, ou o número aparece o 0 unicamente na casa das unidades, ou o número vai aparecer 0 ambos na dezena e nas unidades. Por que não nas centenas? Porque o número não pode começar com o 0. Se começar com o 0, ele vai ter apenas 2 algarismos e não 3, como diz a questão. Primeiro caso, os números que têm 2 algarismos, que apresentam 2 algarismos nas dezenas e nas unidades. Se você fizer as contas, você vai perceber que é o 100, 200, 300, 400 até o 900. Esses são os únicos números que têm 2 algarismos zeros. Perceba, se você pegar e multiplicar os algarismos, vai dar sempre 0, né? Então, são quantos? Se você contou, deu 9 números. Agora pense, os números que têm 0 apenas nas unidades são o quê? São aqueles que têm 3 algarismos e terminam em 0. Vamos lá. 100. 100 não conta. 100 a gente já contou. São 2 algarismos zeros. Então, 110, 120, 130, 140, 150, 170, até os 190. São quantos? 9. Na centena de 200 também são quantos? 9. Na centena de 300 também são quantos? 9. Isso vai acontecer quantas vezes? Bom, do 100 até o 900 são 9 centenas, né? Casa de centenas. Então, se cada uma tem 9, 9 vezes 9 dá quanto? 81. Beleza. Então, são 81 números entre 100 e 999 que terminam em 0. Próximo passo. Aqueles que têm apenas como as dezenas sendo 0. Os números que têm as dezenas sendo 0 são 101, 102, 103 até o 109. São quantos? 9 números. Acontece a mesma coisa na centena 200, que é 201, 202, 203. São quantos? 9 também. Então você vai perceber que também vai ser 9 centenas e cada uma tem 9. Então também vai ser o quê? 9 vezes 9,
81. Então, nesse caso, nós vamos ter o quê? 9 números que têm 2 algarismos, zeros. Temos 81 números entre 100 e 999 que termina em 0. E temos mais 81 números que tem como a casa das dezenas 0. Então, somando, fazendo a soma desses números, nós vamos ter 9 mais 81 mais 81, que dá igual a 171 números de 3 algarismos, que dá transformado 0. Lembrando, só haverá transformado se tiver pelo menos um número, ou um algarismo, melhor dizendo, sendo 0. Então, espero que sirva como solução para você. Espero que vocês tenham compreendido melhor essas questões e que possa lhe ajudar na prova da segunda fase desse ano. Obrigado.